Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. E agora a gente está lindo e maravilhoso nesse boteco cheiroso do Espelho de Circe, graças a Jéssica e a Pri, que estão coordenando isso aqui, deram uma embelezada geral, e um beijo para o Andy também, que fez todo esse design. E hoje a gente vai falar sobre a história da cosmogonia grega, que é a parte mais legal de todas as mitologias de todos os tempos, porque tem 1 milhão de personagens. E para falar sobre isso, a gente vai chamar um cara que manja absurdamente do assunto. Se você não conhece, você está errado. Mas antes de eu colocar o nosso convidado aqui no ar, eu queria chamar Rodrigo Elutarque do Projeto Mayhem. Salve, pessoal. Eu gostaria só de falar que eu acho que o Américo saiu, mas tudo bem. A gente pode começar a gravar de novo. Não, a gente já está por aqui, ele já vai entrar. Diretamente do reino da bruxaria, André Correa. Saudações, seres humanos, assunto interessantíssimo. Cosmogonia grega é essencial para quem gosta de mitologia, para quem gosta de paganismo, de todas as coisas que fundamentam aí o que a gente vem estudando há tanto tempo, e o Sommerman é autoridade no assunto, então bora assistir. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Salve, galera, tudo bem? Falar sobre teogonia do Hesíodo, ainda mais com o Américo, remete muito à minha infância, né? E aproveitando que ele voltou, né? Eu lembro quando eu era pequeno, comecei a ler e ele falava assim: no começo era o caos, o espaço aberto, a pura extensão ilimitada, o abismo sem fundo. De repente surgiu a primeira realidade sólida, Gaia, a Terra. Ela deu ao caos o sentido, limitou-o, instalou nele o chão, o palco da maravilha e da miséria da vida. Diretamente do Espelho de Circe, Jéssica Puga. Boa noite, queridos. Um prazer estar aqui com vocês e curiosíssima para ouvir e aprender muito com o Américo hoje. Para fazer uma breve apresentação, também diretamente do Morte Súbita, Thiago Tamussauskas. Boa noite, pessoal. Também aqui me lembrei bastante da infância, porque a gente vai falar de mitologia grega. Assisti muito Cavaleiros do Zodíaco, então estou bastante empolgado para ver aqui o que a gente vai aprender hoje. Brincadeira, o Américo aqui é autoridade na parte do esoterismo clássico, está à frente da editora Polar, tem décadas de estudo, responsável por grandes lançamentos, tanto do martinismo, o Corpus Hermético, que não sai aqui da minha mesa, também é da editora Polar. É um prazer estar aqui de volta com ele. Acho que é o terceiro programa que o Américo está com a gente, né? Primeiro veio falar do Corpus Hermético, depois veio falar da mitologia egípcia e agora, para fechar a trinca, mitologia grega. Seja bem-vindo, Américo. Obrigado, Thiago. É uma alegria estar de novo com vocês todos aqui, amigos, Paulo, André, Marcelo, Jéssica, né? Rodrigo e toda a equipe, né, do projeto Mayhem. Os dois encontros primeiros nossos foram, para mim, especiais, porque a energia da minha alma ela se expressou de maneira livre, espontânea, natural, e pelo contexto que vocês propiciaram e propiciam, né? Então, vamos ver hoje, né, como é que a gente pode compartilhar, como é que eu posso compartilhar mais esse tema, que sempre é convergente com os temas anteriores, né? Porque o Corpus Hermético é um dos pilares da tradição ocidental, da sabedoria do Ocidente, né? O mito grego é outro dos fundamentos, e assim como outros autores que eu tenho trabalhado e resgatado para o Brasil, como Jacob Boehme, que também é um pilar importantíssimo, um pouco mais recente, mesmo que seja do século XVII, né? E o mito grego e o Corpus Hermético, então, são fundamentos anteriores. O Corpus Hermético sendo uma parte que sobreviveu de maneira... não é de maneira escrita, porque outras partes também sobreviveram,
mas que chegou ao Ocidente primeiro um trecho em latim, uma tradução do Asclépio em latim, depois a tradução do Corpus Hermeticum para o latim, o corpus completo, né, no século XV, pelo Marcílio Ficino. E outro pilar também é o Livro do Esplendor da Cabala, né, o Zohar, que eu, quando publiquei em 2006, ainda não tínhamos uma edição completa. Tinha apenas aquela edição do Gershom Scholem, a edição portuguesa com trechinhos que ele selecionou. Então eu publiquei a primeira edição de 3 partes do Zohar, então uma obra que dá uma ideia melhor do que é o Zohar, que depois, agora, há alguns anos, foi publicado pela Ana Blume, uma versão integral. Claro que é uma versão um pouco árida, né, um pouco pesada, é uma tradução, uma edição mais acadêmica da Ana Blume, mas o importante é que já temos no Brasil uma edição completa também do Zohar, do Livro do Esplendor, né? E depois de ter encontrado essas referências, né, que são Jacob Boehme, o Corpus Hermeticum. O Corpus Hermeticum eu encontrei, como eu contei naquela nossa primeira conversa, eu encontrei ainda no início da minha jornada espiritual, encontrei com 25 anos, talvez, acho que sim, logo depois de ler o Jacob Boehme. Só que quando eu fui preparar a minha edição do Corpus, né, como eu comentei, né, quando eu li a edição brasileira do Corpus, com os meus 25 anos, eu vi que o conteúdo era totalmente convergente com aquilo que eu tinha compreendido nas obras do grande Jacob Boehme. Mas eu vi que a tradução era muito ruim. A edição era muito pobre e a edição e a tradução deixavam bastante a desejar. Eu já lia em francês e inglês, eu comprei uma tradução clássica do Corpus Hermético para o francês, do Louis Menard, e eu li, né, e confirmou para mim que tinha uma sabedoria ali maravilhosa, fundamental, e que um dia precisaria estar disponível no Brasil também numa edição de verdade, né, a sério. E quando eu fiz essa edição, em 2019, se não me engano, eu aí também, nesse mergulho que eu fiz para preparar a edição, estou recapitulando um pouco esse histórico, só para dar o contexto de em que contexto surge a minha leitura interpretativa da teogonia do mito grego, né? Então, eu vou chegar em seguida no como eu me deparei com a teogonia do Hesíodo e por que eu desejei compreendê-la e compartilhar a minha compreensão com os brasileiros, né? Porque antes disso eu mergulhei a fundo no Corpus Hermeticum para poder fazer uma edição bem favorável para o leitor brasileiro, ter todas as condições de compreender também o contexto cultural em que o Corpus Hermeticum ele é transmitido para a cultura grega e depois para o Ocidente, e ter elementos de compreensão da teogonia egípcia, né? Isso eu fui encontrando na preparação da minha edição do Corpus, do Hermeticum, né? Então, esse caminho todo de pesquisa pessoal, né? A minha editora, ela só tem, né, vocês sabem, só tem a missão de compartilhar o que melhor eu encontrei e me nutriu
na minha compreensão do que é o ser humano, né, de onde o ser humano veio, o que o ser humano é, qual a finalidade da vida humana. Os grandes textos que me explicavam da maneira que me ajudou a compreender de maneira mais clara e profunda, eu fui selecionando, né, como meus objetivos editoriais, especialmente os que não existiam em português, né? E assim como esses livros, essas obras estavam me nutrindo, me iluminando mesmo, né? Essa é a palavra. E me ajudando a dar os passos seguintes da grande jornada, né? Eu, às vezes chamo do grande caminho, né? Me inspirando também na tradição da alquimia taoísta, né? Porque tem o pequeno caminho, o caminho médio e o grande caminho. Isso dizem os iniciados taoístas. Então, o grande caminho é a via completa, né? E a gente vai voltar a falar disso, porque não tem como não falar disso quando se fala da sabedoria imemorial e perene, constante, né? E depois que eu publiquei o Corpus Hermético, naquele momento eu já me sentia, então, de algum modo, tendo cumprido o resgate da tragédia que eu encontrei no Brasil quando eu comecei a buscar o conhecimento da sabedoria multimilenar, né? Quando eu comecei a buscar, não encontrei quase nada, muito pouco, né? A gente já falou disso, algumas coisas, poucas coisas já havia, né? Mas era muito pouco, e como eu, quebrando pedra, eu fui aprendendo a ler nessas línguas mais próximas da gente, né? Como inglês, francês, espanhol, italiano e tal. Eu pensei, bom, muita gente não vai ter o tempo que eu tive para aprender a ler com transparência essas línguas estrangeiras, e mesmo que tiver, não vai ter a capacidade, necessariamente não vai ter a capacidade intelectiva e espiritual para traduzir com uma certa fidelidade, né? Porque para traduzir obras como estas, é preciso amá-las profundamente, né? É preciso se tornar um com elas. Porque um olhar de fora, mesmo com todo um aparato de erudição linguística, ou erudição cultural, as perdas são muito grandes, são maiores, né? E para mim, como eu comentei com vocês em uma das nossas conversas anteriores, quando eu fiz a minha tradução de 12 tratados do grande Plotino, né, o platônico do século III, que também era inédito, no português mesmo, não só no Brasil, eu usei várias traduções, né? Eu não tenho domínio do grego, e eu usei várias traduções para o inglês, para o francês e para o italiano, para o espanhol também. E essas traduções nas quais eu me apoiei eram traduções de grandes especialistas no grego antigo, né? Então não é porque eles tinham deficiência de compreensão do texto da língua grega da época do Plotino, mas por uma deficiência de penetração metafísica, todas essas traduções elas iam discordando entre si a cada parágrafo, às vezes de maneira mesmo afirmando o contrário uma das outras. E eu comparei essa minha experiência na tradução dos 12 tratados dos 54 que o Plotino escreveu com a minha tradução das obras do Jacob Boehme, ou do Jacob Boehme, né? Porque eu traduzi o Boehme, eu também não tenho domínio do alemão e não dava tempo para eu aprender. Quando eu vi que era preciso publicar o Boehme, eu sabia que eu precisaria de 5, 7 anos para ter um domínio mínimo do alemão, ainda mais que eu não tenho facilidade com línguas, né?
Tem gente que tem essa facilidade, aprende 2, 3 anos, já tem um domínio bom, né? Mas não é o meu caso. Então, eu achei melhor eu usar a minha compreensão da obra do Bohème, que aconteceu de eu ter, para me utilizar, então, das traduções do Louis-Claude Saint-Martin, que traduziu as obras principais do Bohème para o francês na passagem do século XVII para o século XVIII, em 1800, do século XIX, XVII para o XIX, XVIII para o XIX, né? Para o início do século XIX. Ele traduziu, e eu comparei a tradução dele com a tradução anterior do John Sparrow, de 1650. E a tradução do Sparrow e a tradução do Louis-Claude Saint-Martin são perfeitamente iguais. E para mim aí ficou para mim óbvio que porque o Saint-Martin fez porque ele compreendeu o tesouro que estava dentro da obra do Bohème. Ele compreendeu o tesouro e compreendeu o que estava ali, né? E o John Sparrow também, mesma coisa. Ele foi para a Alemanha, da região do Jacobohème, sob ordens, a pedido do rei da Inglaterra, para aprender o alemão da região do Bohème, resgatar os manuscritos e fazer uma edição completa das obras do Bohème em inglês, 3 décadas depois do falecimento do Bohème, né? E o John Sparrow fez isso não só porque o rei solicitou, mas porque também ele tinha tido contato do mesmo nível que aquele do Louis-Claude Saint-Martin. Mas aconteceu aí um fato também, né, da jornada da gente, que vocês sabem tão bem ou melhor que eu, as surpresas do caminho. Aí eu encontrei, quando eu já tinha publicado o Corpus Hermético, minha tradução, minha edição, eu fui para o Egito para tentar encontrar algumas referências que me faltavam. Encontrei coisas preciosas que eu coloquei todas ali ou na minha introdução, ou no meu glossário, no final do livro, ou nas notas de rodapé. De algum modo, eu me sentia já realizado na minha tarefa. Pensei, vou continuar editando, fazendo o meu melhor, mas já me parece que a minha missão fundamental está cumprida como editor e como veículo da recuperação das fontes mais puras do Ocidente, né? Aí eu encontrei um artigo de um autor que eu aprecio, chamado Gérard de Sorval, que é um francês que deve ter falecido na última década, que é um grande especialista nas iniciações medievais, nas ordens da cavalaria, na heráldica, mas é um conhecedor também dessa dimensão iniciática mesmo, e alguém do caminho, não é alguém só das formas e das erudições, né? Mas da compreensão a partir da realização interna, né? E aí eu li um artigo dele chamando assim, Iniciação Feminina e sua Via Régia. E eu publiquei pela Polar, minha editora, 2 obras desse Gérard de Sorval, um que é a Iniciação dos Cavaleiros e dos Reis, na Cristandade Medieval, um livro muito lindo, e um outro livro dele chamado em francês La Marelle, que eu publiquei como o jogo da amarelinha e o jogo da gansa. Porque ele fala nesse livro do jogo da gansa, que é um jogo que não chegou no Brasil, mas é muito conhecido na Espanha, França, Inglaterra, Itália, desde o século XV, e que esse jogo da gansa, ele
termina o jogo, entra no jogo da amarelinha. A amarelinha é a etapa final do jogo da Gans. E aí eu já tinha publicado esse lindo livro do Sorval sobre o jogo da amarelinha, o jogo da Gansa, que também achei que era uma estratégia interessante de entrar oferecer também para pessoas que desavisadamente lendo um livro sobre um jogo medieval não, mas renascentista, né? Mas deve vir bem de trás, né? Entrar diretamente na via iniciática a partir de um jogo, né? Na descrição de um jogo como o da Gansa. E quando eu li esse texto pequeno, são 14 páginas, do Sorval, eu não imaginava que ele tinha escrito um artigo sobre a iniciação feminina na sua via régia. Eu li, e como é um tema, né, mais que atual, e nós vamos entrar em questões infindáveis, nós vamos evitar de entrar em todas elas, né? E mesmo vamos evitar entrar em quase, não vamos entrar em quase nenhuma delas, né? Vamos tentar manter o nosso foco. O fato é que há toda uma reflexão sobre o feminino, né, nas últimas décadas, e me pareceu que era interessante trazer uma reflexão, mesmo que de um homem, mas de um homem que é um homem do caminho e conhecedor das iniciações medievais, conhecedor e vivenciador, e não só vivenciador, realizador, tem uma realização espiritual bastante avançada. E quando eu pensei, vou traduzir esse artigo do Sorval, porque pelo menos, é fácil, são 14 páginas. Para mim, quando a coisa se coloca como urgente, 14 páginas para mim é uma brincadeira. Aí traduzi, mas vi que era um esboço, né, um artigo para uma revista. Eu precisava colocar um aparato imenso de notas. Eu fiz, então eu falei, eu vou colocar essas notas. Fui colocando as notas nesse artigo. E claro que tinha muitas referências a muitas culturas que estão no fundamento da cultura ocidental, inclusive a cultura grega antiga, o mito grego, as divindades gregas, fazer referência de alguma maneira, né, às iniciações da Grécia Antiga, como a iniciação de... Agora me veio aqui. De Eleusis, né? E aí eu comecei uma jornada de produção de um livro, né, sobre a iniciação feminina, né, que eu acabei publicando, né, como eu não me preocupo, que é esse aqui, né? E aí eu vou chegar na questão do mito grego, né? Porque estou no caminho de por que eu me debrucei sobre o mito. Porque aí, como ele fazia referência aos mistérios antigos, e fazia referência à Grécia antiga, o culto de mistério mais importantes eram os mistérios de Eleusis, além dos mistérios órficos, né? E eu conhecia muito pouco ou nada, né, dos mistérios de Eleusis, e também eu conhecia muito pouco do sentido ontológico do mito grego, né? Eu, como quase todos os ocidentais, né, a gente é exposto a pequenos fragmentos do mito grego, mas isso fica como um pano de fundo muito distante, e algumas áreas se aprofundam um pouco, tentam se aprofundar um pouco mais, algumas correntes da psicologia, algumas correntes da astrologia, né?
mas não é uma realidade que realmente nos fala, ao contrário, né? Na cultura moderna, desde o iluminismo, na cultura contemporânea, o mito é tudo que é considerado sem valor. Claro, eu tô exagerando, mas o mito, para essas culturas, é o contrário do conhecimento, né? Porque o conhecimento pós-iluminismo passou a ser o racionalismo e a famosa ciência moderna, né? Que é só um tipo de ciência, né? Então, também eu não tinha referências do mito grego de verdade, e eu tinha tentado umas 2 vezes, nesses meus 30 anos de jornada, de busca de recuperar o conhecimento integral, eu tinha tentado ler a Teogonia do Hesíodo, mas não dava, né? Acho que foi o Paulo, né, começou citou o início da Teogonia, quando ele começa a descrição do processo teogônico. Eu começava a ler, eu lia 2, 3 páginas e eu via, não, eu não tenho as chaves para isso. Não adianta, porque, claro que não é nada disso do que parece, né? É outra coisa, mas eu não sei, eu não tenho acesso à informação para decifrar o que está nesse texto. Mas aí, né, quando eu estava elaborando esse livro, já tinha decidido elaborar esse livro chamado Iniciação Feminina, e eu comecei escrevendo um tratado, não é a palavra, mas um texto sobre os mistérios de Eleusis. Então, sobre tudo que chegou até nós, as informações das etapas dos mistérios, contexto em que ocorria, relações com a iniciação, né, das etapas do caminho da realização espiritual, que, de maneira geral, eu conheço, né, de maneira experimental. Mas quando aí eu terminei essa escrita desse texto sobre os mistérios de Eleusis, para ajudar um possível leitor de um livro sobre a iniciação feminina, eu vi que, bom, mas para que o leitor de um livro como esse ele pudesse entender um pouco melhor os mistérios de Eleusis, ele teria que compreender um pouco melhor o mito grego, no qual os mistérios de Eleusis estavam totalmente imersos, né? Aí também, puxa, bom, agora eu estou numa enrascada, né? Porque eu vou ter que voltar naquele texto que era impenetrável para mim, quando eu tentei há 10, 20 anos atrás ler, né? Só que dessa vez eu entrei com um desejo verdadeiro. Das outras vezes, sim, eu tinha um desejo de ter o contato com o que estava ali, para ver se eu extraía alguma informação que me desse um norte da unidade do conhecimento que estaria também ali, né? Mas como aquilo não era fundamental para mim, eu não consegui, porque eu li 2, 3, 4 páginas e, putz, não dá. Mas dessa vez não, porque a minha alma precisava compreender. Porque também eu tenho uma dívida, né, com, como eu vou dizer, o meu despertar espiritual, ele se deveu ao encontro com uma mulher, né? Com 21 anos, isso não importa, quer dizer, importa na minha história de vida, mas cada um tem um gatilho, né, para a sua... o primeiro despertar, né, a primeira inversão do desejo. No meu caso, foi uma mulher que falou uma frase, nem falou para mim, falou para outras 2 mulheres. Só que aquela frase, para mim, foi
definitiva, né? E então, essa, vamos dizer, dívida com o mistério do feminino também me impulsionou a querer apresentar aos brasileiros uma compreensão do mistério do feminino de maneira bastante mais profunda, passando pelo mito grego, que ainda é uma zona... Não mito, às vezes, como na minha edição do mito grego, tem gente que me acha bastante pretensioso, arrogante. Também não estou muito preocupado com isso, não, mas... Porque, porque eu coloco na orelha de... Também eu cometi um erro, que numa próxima edição eu vou corrigir. Eu coloco que eu fiquei espantado aí quando eu comecei a ler a Teogonia do Exíodo agora, né, em 2020. Foi no primeiro ano da pandemia. Eu aproveitei que estava tudo meio parado, né? Tinha mais tempo. Esse artigo caiu nas minhas mãos, do Sorval. E quando eu comecei a puxar o fio, né, o caos, primeiro o caos surge, né? Vou até ler essa primeira estrofe. Numa das traduções possíveis, porque também aí teriam muitas traduções. Eu vou seguir aqui, fez o Pedro Barbieri, que é um amigo especialista em grego antigo. E assim, por certo, primeiro o caos veio, e então Gaia, de amplo seio, estável e perpétuo assento dos deuses, no alto e alvo Olimpo. E o Tártaro, turvo, abismo amplo ao solo. O Eros, em seguida, que é o mais belo dos imortais, né? E segui a leitura, mas aqui já o caos. Bom, caos. Primeiro, imediatamente, já me veio uma relação possível com um Grund, do Jacob Boehme, sem fundo, e com ou a In ou a Insof da Cabala, né? Mas, como eu tinha compreendido também os primeiros princípios da teogonia egípcia, a Ogdoada, né, que eles chamam, que é Nuni Nunet, Rei, Rehet, Kek e Keket, Tenemu e Tenemut, eu também entendi o que era a Gaia e o que era o Tártaro. E o Eros é um conceito mais simples e que também está no desejo divino, desejo de Deus de se conhecer, do abismo, né? O Boehme fala bastante disso. Como no sem fundo surge um desejo, que é a magia primeira, né? Primeiro de conhecer-se, depois de revelar-se. Só que aí há o Tártaro. E o Tártaro, se eu não tivesse compreendido a teogonia, não digo a teogonia completa egípcia, que ainda não tive que fazer isso, eu tive que compreender a coroa da teogonia, que são os mistérios além do ser até a manifestação de Amon-Ra e Tot, né? Como tinha chaves que eu tinha encontrado, a palavra não tinham sido dadas, né, internamente, da compreensão dos 8 primordiais da teogonia egípcia, e a teogonia egípcia nós sabemos que ela é o fundamento da teogonia
grega, pelo menos em boa parte, né? Eu entendi que o que o Tártaro é o movimento contrário ao Eros. É um movimento, na realidade divina, é um desejo, é uma não vontade, é uma não vontade. É um desejo de permanecer em si mesmo, né? E o Eros, ao contrário, é um desejo... E o Tártaro é não só um desejo de permanecer da divindade, que é o bem supremo não manifestado. O Tártaro é o desejo desse bem supremo de permanecer ali na sua plenitude inconsciente. E o Eros é o movimento de trazer para a consciência o bem que a realidade suprema é, e depois manifestar esse bem. Na forma de essências, ideias e criaturas, entes, né? E mundos. Quando eu entendi, pelo menos numa primeira vislumbre, esses 4 princípios primordiais colocados no mito, né, no fundamento do mito grego, né, na teogonia, isso. Esses são os 8 primordiais da tradição egípcia, Nunet, Re e Rehet, Que e Keket, né? Tenemu e Tenemut. Tenemu e Tenemut correspondem ao Tártaro, que é o terceiro princípio que aparece na teogonia colocada pelo Hesíodo, né? E com essas primeiras chaves, eu também relacionando um pouco com o Jacob Boehme, um pouco bastante com a teogonia egípcia, um pouco com a Cabala, eu tinha elementos para começar a partir do cume supremo, deduzir os princípios subsequentes da teogonia grega. E eu fui, então, tentando e fui seguindo, porque esses princípios descritos, eu me apoiei fundamentalmente em Hesíodo, porque é a teogonia de Hesíodo e as teogonias órficas são as cosmovisões principais da Grécia Antiga. E no mito grego, da teogonia de Hesíodo, ele coloca Gaia, primeiro, Caos surge, em seguida, sozinhos como Caos, surgem Gaia, depois Tártaro, depois o Eros primordial, depois o Caos gera de si Nix e Érebo, Nix e Eros e Érebo geram Éter e Êmera, Gaia gera Urano, Ureia e Pontos. Depois Gaia mais Eros e mais Urano geram os 12 titãs, 3 cíclopes, 3 gigantes de 100 braços. Depois, entre os titãs, se destacam no processo da manifestação Crono e Réia. Depois surgem a Afrodite primordial, Zeus, depois os 12 olímpicos, né? E o que
eu vou compartilhar. Eu não estou seguindo nada assim que eu preparei propriamente, né? Eu estou deixando acontecer o compartilhamento, né? É que aí eu fui compreendendo a relação também, por exemplo, de éter e êmera com a Ensof Or, né, com a luz infinita na tradição da Cabala judaica, no seu aspecto ativo, que é Kek, na tradução egípcia, e a Ensof Or, a luz primordial passiva, que é a treva luminosa, que na tradução então egípcia é o Keket, que são dimensões da autoconsciência na divindade antes da fixação da vontade decisiva para a criação dos mundos, né? Por isso que ainda é uma luz primordial não manifestada. Essa luz que ela se polariza entre a luz primordial ativa, masculina, e a luz primordial passiva, feminina, que a teogonia egípcia chama de Keket e a teogonia grega chama de Nix e Erebo, por exemplo. O que depois, né, ficou também bastante evidente para mim é que Gaia e Urano eram os princípios femininos e masculinos, vamos dizer assim, não é princípio feminino supremos, mas são o pai e a mãe primordiais. Porque Gaia, depois, então, eu precisaria dar um pulo um pouquinho na meu processo de hermenêutica, essa palavra feia, de tentativa de compreensão da teogonia que estava descrita no Hesíodo, mas eu vi que Gaia era esse infinito no mistério divino, né? Era Ensof. Claro que aí tem questões muito sutis, mas a gente não precisa se perder nas sutilezas, porque elas já são suficientes sem a gente... Porque eu também fui percebendo, pessoal, que é de uma complexidade, mas não é de uma complexidade no sentido negativo. Que a teogonia descrita pelo Hesíodo, ela é de uma complexidade enquanto minúcia da descrição do processo teogônico, que algumas dessas divindades que ele coloca ali, elas não estão presentes nas descrições de outras teogonias. O que significa que elas esclarecem alguns pontos do processo teogônico, né, e depois cosmogônico, de maneira um pouco mais precisa do que as outras teogonias e cosmogonias. Então, às vezes, há uma correspondência que é precisa entre esses princípios divinos dos diferentes mitos. Às vezes, há mais de uma divindade que expressa uma força análoga na teogonia ou cosmogonia de uma outra tradução primordial. Mas o que também me veio evidente que Gaia era esse infinito no vazio primordial. Então, de algum modo, a Ensof, e que o caos era o Ain, né, da Cabala, era o sem fundo do Jacob Boehme,
E, bom, mais adiante eu ainda fiz uma precisão que também não tem nada, eu vou falar disso, mas não tem nada de, como eu vou dizer, de conceito no sentido da filosofia racional, né? Mas de uma apreensão do movimento na divindade. Que é como se, nessa figura que a gente está vendo na tela, antes do caos, há o inefável. Por isso que o mito grego, ele fala isso, né? Ele começa, assim, né? Vou pegar só esse trechinho. Isso eu não percebi logo de cara. Por isso que é tão bacana quando a gente mergulha a fundo para querer compreender um texto desse nível, que são tantos, né? Só que a nossa sociedade contemporânea, ocidental, e mesmo moderna, desde o século XVII, é um lixo, né? Jogou fora, achou que isso era bobagem, povos primitivos, né? E como a gente já conversou nas vezes anteriores, na verdade, o povo primitivo é a cultura moderna e contemporânea. Esses são povos primitivos, né? Povos que não compreendem o que a gente está fazendo aqui na Terra, o que o ser humano veio fazer aqui, o que é o ser humano, o que é Deus, como Deus criou os mundos. Qualquer sociedade não primitiva, no sentido desse sentido pejorativo que o iluminismo e o mundo contemporâneo, agora menos, mas está ainda também de um jeito bastante ingênuo. Um ser humano pobre não compreender esses mistérios. E as culturas todas anteriores, fora a nossa, lidavam o tempo todo com isso, viviam ao redor dessas grandes visões de mundo e da realidade, que davam realmente o norte, e ensinavam a caminhar para a vivência do todo do humano, de uma maneira organizada, sem perder tempo, né? Mas aí depois ficou mais claro para mim que quando o Hesíodo fala, por certo, primeiro o caos veio. Então ele veio, ele aconteceu. Então antes há um outro mistério antes do caos. Antes desse vazio, né? A tradução da palavra caos é vazio, é abismo insondável, é grande abertura. Portanto, o caos, esse vazio divino insondável, já é uma primeira flutuação na realidade divina suprema, que os nossos queridos amigos neoplatônicos chamavam de uno, né? Mas também aí, bom, fui entendendo esses princípios e como eles vão se movendo em direção ao ovo primordial. E o ovo primordial é a conjunção entre essa potência ilimitante, embora esse conceito foi posterior para mim, porque para mim eu estava mais com a ideia do infinito nesse vazio insondável, né? Depois é que eu vou contar como essa minha intuição individual, depois eu tive uma ajuda importante, não contemporânea, né, também de um autor bastante antigo, que me deu algumas outras chaves que eu não consegui chegar por mim mesmo na minha leitura da Teogonia do Hesíodo, né? E aí também eu entendi que Urano, né, que a tradução é céu, da palavra Urano, mas ele é a potência, se Gaia, mas só que esses conceitos eu cheguei depois. Eu entendi que Urano era a vontade divina quando ela se fixa. É o espírito supremo oculto quando ele se move em direção à vontade. Então ele é Amon, na teogonia egípcia. Quando ele se fixa, ele é a potência limitante e determinante que envolve Gaia, que é a potência ilimitante no abismo divino, no vazio primordial.
Então, Urano é essa vontade que delimita e determina, no sentido que começa a tornar Gaia consciente de si mesma. Realidades superessenciais, isso não são palavras bonitas, não são palavras difíceis, são mistérios da realidade, nem do mundo, né? Porque isso está além dos mundos, mas é parte da nossa natureza humana na sua origem, né? É parte do nosso mundo das galáxias e das estrelas na sua origem. É parte do mundo dos anjos e dos arcanjos, dos principados e potestades na sua origem. É parte do mundo divino, das essências, das formas arquetípicas na sua origem. É o que vem antes do ser, né? Antes do ser, tá toda essa... são esses princípios. Eu fui entendendo isso, lendo com muito amor e desejo de compreensão, eu fui me aproximando do sentido, então, de Caos, Gaia, Tártaro, Eros, Nix, Erebo, Éter, Hemera, Urano, Ureia e Pontos. Mas um dos elementos fundamentais, como eu tinha compreendido como a Ogdoada egípcia, oceano de energia primordial, né, Nun e Nunet, o infinito primordial, nesse oceano de energia primordial, Rei Rehet, no seu aspecto ativo e passivo, feminino e masculino, a treva primordial, nesse infinito do oceano de energia primordial, Kekikeket, na teogonia egípcia, e Tenemu e Tenemut, que é um estável ou errante nesse movimento de início de autoconsciência da realidade suprema que ela vai tendo de si mesma. E ela vê nela, primeiro, um desejo de ficar ali, não determinar uma vontade que jorra as essências que estão ainda no estado pré-essencial, dentro do mistério do oceano de energia primordial. E aí, quando eu entendi o Urano como essa força que, porque ele se acopla com Gaia, ele abraça Gaia e não quer se separar. Então, ele fecunda essa potência ilimitante que está no vazio supremo. Quando ele abraça Gaia, mas eu só pude compreender isso porque eu compreendi a teogonia egípcia. Não toda. A teogonia, sim. A cosmogonia não compreendi ainda toda, porque vem até embaixo. Eu compreendi melhor a teogonia aí grega e a cosmogonia, porque depois eu tive uma ajuda para eu poder descer até o mundo astral, na explicação a partir da cosmovisão descrita pelo Hesíodo, né? Mas, como na teogonia egípcia, os egípcios falavam que, num certo momento, as 3 serpentes primordiais, isso é maravilhoso, né? É de uma simplicidade, mas de uma profundidade que não tem comparação com toda a especulação filosófica metafísica do Ocidente, né? Posterior aos neoplatônicos, né? Após o século V, VI, claro, tivemos alguns grandes teólogos medievais que, dialogando com os neoplatônicos, eles sondaram princípios muito próximos, até porque eles estudaram bastante o Próclo. Mas, como eu tinha entendido que a passagem dos 8 primordiais se dá quando as 3 serpentes, que são Nun e Nunet, Rei, Rehet, Kek, Keket,
Tenemui Tenemut, que é o errante dentro do oceano da energia primordial, essa noluntade, não vontade de fixar uma vontade decisiva. É permanecer nessa flutuação, mas não para auto-revelar-se. Tenemui Tenemut, num certo momento, diz a teogonia egípcia, é substituído por um outro princípio, que é Amon, que é o espírito misterioso oculto, que é o Deus Supremo. E Amon e Amonete, eles constituem, então, o ovo primordial, que vai aquecendo e rodando. Até o momento que esse ovo primordial estala. E aí jorra a luz primordial e jorra a palavra divina Tot, que manifesta aquilo que está no ovo primordial, que é a conjunção Amon-Amonete. E na teogonia de Hesíodo, esse ovo primordial é a conjunção Urano e Gaia. São os mesmos princípios, ou princípios análogos, né? E aí, né, putz, então ali era a coroa da criação, ali é Keter, a conjunção Gaia e Urano. Podemos até ver aquela outra figura que é toda de fundo preto. Ali tem o desenho do ovo. Isso, ali em cima está o ovo primordial. Nessa esfera lá em cima, Urano, Gaia e Eros, né? Porque é o Eros de Urano, dessa potência limitante, ela que olha para a sua origem, que é Gaia, é a potência ilimitante. É porque há a potência ilimitante que surge a potência limitante. E aí, Urano, que é essa potência limitante, ele começa a penetrar Gaia, e esse ovo primordial, ele vai rodando. Primeiro, Gaia está acima. Feminino, por isso o feminino divino, primordial, ele é anterior ao masculino divino. E eu achei muito importante compartilhar, porque tem toda essa questão atual do feminino, masculino, o homem, a mulher. Mas se a nossa sociedade não compreender os fundamentos, é só, não digo só, né, mas é quase só ilusão, equívoco. Distanciamento de si, né? E a gente se aproxima de si aprendendo esses mistérios, compreendendo, não é aprendendo, né? É compreendendo. E quando aí eu recompus ali, não é mentalmente, né? Porque mentalmente está ferrado. Com uma dimensão da nossa alma que os neoplatônicos chamam de pistilo da flor da alma e que a Cabala chama de Eridá, que é a alma da unidade. É a dimensão do nosso ser que está lá, nunca desceu da dimensão que está antes do ser. Depois tem uma outra dimensão da nossa alma, que é a Hayá, que é a alma vivente, que está na dimensão das essências divinas de Atzilut. Então, essas nossas almas têm faculdades de percepção que sondam esses mistérios. Então, não é a razão discursiva do ser humano normal, natural, convencional. Esse aí não vai, ele não tem como. Porque ele precisa subir nesses mundos, a pessoa, quer dizer, essas dimensões da alma da pessoa, ela tem que ir atravessando, desvelando para si mesma essas dimensões da sua alma, que é um processo iniciático que é normalmente bastante longo. E aí ela compreende, ela vê, né? Aí quando eu via o ovo primordial, Keter, né?
Aí depois eu compreendi Réia, Crono e Réia. Porque aí o ovo primordial, ele emana 12 titãs. Eu vou pegar aqui o início da descrição de Réia e de Crono. Crono, palavra cujo significado não tem um consenso, mas alguns linguistas supõem que vem da raiz cortar. E outros dizem que a etimologia vem do engolir. Então, o crono, ele corresponde ao intelecto puro. Ele é aquele que contempla a sabedoria divina revelada, que é Réia. Porque Gaia é a sabedoria divina, é o feminino divino não revelado. É o feminino divino supremo, é a potência ilimitante além da coroa da criação, né? Então, algumas das teogonias tradicionais chamam Gaia de Virgem Negra, de Mahadevi, na tradição hindu. A tradição andina chama Gaia de Mamacocha. A tradição Yorubá da Nigéria e de outros países africanos, mas claro que chegou uma parte disso ao Brasil, né? Mas está no Brasil, é pouco compreendido, de fato, né? Se aqui é compreendido, talvez um pouquinho em alguns lugares. Chama Ododua, Gaia, né? Réia, para alguns etimologistas, ela deriva de fundo. Ela é esposa de Crono. Portanto, Réia é o primeiro fundo, é a primeira terra. No sentido de uma substancialidade, Réia. Ainda que essa substancialidade ela seja mais diáfana de todas as substâncias. O Jacob Boehme descreve isso de maneira muito linda, né? Ele fala que quando Deus Pai se autoapreende, ao se autoapreender, ele ama, esse amor é o Filho. Desse amor irradia, esse amor, quando ele se irradia, é o Espírito Santo. E aquilo que irradia do Espírito Santo, ele fala, é uma substância. Aquilo que sai do Espírito, que exala da Trindade, é a Sofia. É uma substância, não é um conceito. Essa substância, aí eu entendi que na teogonia grega, essa substância primordial, esse primeiro fundo, a partir do ovo primordial, quando ele quebra, ele estala, e dá origem aos 12 titãs, 3 cíclopes e 3 hierarquias de cíclopes e de 3 cíclopes e 50 gigantes de 100 braços, né? A primeira substância emanada é Réia. E Réia é a matéria-prima, porque Gaia está além disso até, né? Ela é o feminino supremo, ela é a Mahadevi, é a deusa suprema. Quem é que chega a Mahadevi? Só os grandes heróis.
E aí também eu entendi, na minha leitura, quando eu fui lendo e mergulhando profundamente, a minha alma foi ali, tentando buscar, tentando intuir, encontrar coerência, né? E depois dialogando com Proclo, né? O grande neoplatônico do século V. Mas que o herói e a heroína são o que é o herói no conceito dos gregos, né? Isso que é muito bonito. É aquele que sobe tudo de volta. Ele permite que todas as suas 5 almas, 5 é uma maneira de recortar, né, ou explicitar essas cascas da cebola da psique humana. Quando ele traz para a consciência esses 5 níveis da alma, ele realmente atravessa os 4 mundos e sobe até além do ser, além de Keter, claro, com humildade, né? Aí ele é um herói quase consumado, ou ela. Porque o herói é aquele que recupera a natureza humana primordial e aquele que cumpre plenamente a finalidade da vida humana. É que é unificar todos os 4 mundos que foram criados pela divindade suprema. E que alguns deles se afastaram, se obscureceram, entraram em dualidade. Então, o herói e a heroína são as pessoas que, no mito grego, vão subindo a escada do ser, dentro de si, depois unificam os 4 mundos e entram na Ilha dos Bem-Aventurados. E é muito lindo, porque tudo isso para mim era grego, né? No sentido que se usa. Isso para mim eu não entendia nada, eu não sabia nada disso. E eu também entendi o que é a hiperbórea. A região hiperbórea é a região além de Keter. É a região dos princípios supremos e é a região onde está a montanha no centro da Ilha dos Bem-Aventurados. Então, depois que Urano e Gaia constituem o ovo primordial, Keter, e esse processo chega a uma maturidade de autopercepção das essências que estão em Gaia, e Gaia, né, empurra Urano para poder manifestar essas essências, há outro casal, que são Crono e Réia, a inteligência divina e a substância divina, da sabedoria divina revelada, da grande deusa, a grande mãe, a Réia. A mãe suprema é Gaia, a grande mãe, a grande deusa, é Réia. A mãe suprema, a deusa suprema, é Gaia, né? O princípio masculino supremo é Urano. E a inteligência divina é Crono. Porque aí Crono, ele olha para a Réia, que é a substância do feminino manifestado, a Sofia, na descrição do Boêmio, e ele vê ali as essências, que são como estrelas no corpo de Réia, que agora já estão manifestadas no corpo de Réia. E ele discrimina, no sentido positivo da palavra discrimina, ele dá a ela, a cada essência que ele contempla, Crono, que isso é o mundo de Atzilut, para quem compreende um pouco de Cabala. Ele diferencia, então, cada essência, dando a ela, a cada essência que está no mundo divino, que é o mundo do pensamento de Deus,
da cadescência divina, né, que são nomes, né, formas, que são os arquétipos de todos os entes dos mundos abaixo, do mundo de Briah, que é o mundo dos seres espirituais, o mundo de Yetzirah, que é o mundo dos seres astrais, e o mundo físico, né, que é o mundo dos seres do corpo de terceira dimensão, densa, da matéria densa. Né? Todos esses mundos têm matéria, materialidade, só que é outro tipo, mais sutil. Então, essas formas que Crono dá para as essências que ele contempla em Réia, no corpo da divindade manifestada, que está no mundo divino, né? Está muito, num lugar ainda muito sublime, né? Ele delimita as essências, e essa essência delimitada, essa forma, né, que o Platão definiu, né, o conceito de forma, o mundo das ideias e das formas arquetípicas, é disso que se trata. São esses arquétipos que são a memória de cada ente, ele tem essa memória da sua natureza que está ali, que tem um nome e que tem uma forma. E é sempre desse lugar, para esse lugar que a gente tem que ir voltando, todos nós, todos os seres, né? Para se unir com a nossa natureza original, que é única, não é? A nossa é diferente de todas as pessoas da nossa família, todo mundo tem outro nome que está ali no mundo divino, que está em Réia, e tem outra forma que é desenhada, vamos dizer assim, conforme a natureza da essência desse nome que está em Réia, que é desenhado pela inteligência suprema, que é Crono, que é Binah, na Cabala. Aí outra chave muito interessante que eu aí encontrei, em grande parte isso eu fui tateando e fui encontrando. Depois eu tive essa ajuda que eu comentei para vocês, eu vou voltar a falar dela, depois a gente vai quase encerrar a minha apresentação. Que também eu compreendi a Zeus, porque o Corpus Hermeticum também fala que ao Nous há um primeiro Nous que é a inteligência divina, que é a inteligência divina que se revela a Hermes, né? Que essa inteligência divina é chamada de Poimandres, que, traduzindo, é a inteligência da autoridade suprema. Então, Poimandres é a inteligência da autoridade suprema. A autoridade suprema é Amon. Amon é Urano, na teogonia da Grécia Antiga. Então, quando o ovo primordial ele se abre e depois Réia e Cronos se acoplam e as essências elas ganham suas formas, há uma potência na inteligência divina que é uma segunda potência que é o Nous Demiurgo, que isso está dito no Corpus Hermético. Logo nos primeiros versículos do Poimandres, né? É muito bonito, porque aí também eu entendi. Então Zeus é o primeiro demiurgo. Ele é o primeiro criador dos mundos abaixo. Depois são 3 demiurgos. Zeus, Plutão, Poseidon e Plutão. Né? E porque Zeus ele vai trazer vai dar uma identidade livre para essas essências e formas que ainda estavam no pensamento de Deus. Ele vai manifestar no mundo espiritual, que está logo abaixo, que é o Olimpo. O Olimpo é o mundo espiritual. Essa realidade onde estão Crono, Réia
Urano e Gaia, né, esse triângulo que olha para cima, é o mundo divino, é Atzilut. E Zeus é o Nus Demiurgo que faz a passagem de Biná para o mundo de Briá, que é o mundo das almas individuais que têm vontade livre e que ganham corpos mais, como vou dizer, corpos espirituais que se movem livremente no espaço do mundo espiritual. Mas só que eu vou parar por aqui. O que não? Eu vou falar, acho que mais duas coisas. Porque depois vale a pena. Não estou falando para vender livro, porque nunca ganhei dinheiro com isso. Nunca deu assim lucro a editora, né? Mas porque para entrar depois na minúcia de tudo isso, a partir de escutar essa minha fala, que ela não vem da minha cabeça, então eu não estou falando para a cabeça de vocês que estão assistindo a gente, eu estou falando para a alma de vocês, que compreende, a alma de vocês compreende, a alma de vocês me acompanha. Depois de vocês, a alma de vocês ter me acompanhado e intuído algumas coisas do que eu estou trazendo, eu recomendo, de maneira singela, leiam esse livro, O Mito Grego, né, que é a interpretação metódica e comparada de cada divindade a partir das próprias fontes gregas. Que eu coloco como é quase um dicionário, mas isso eu fiz como sacanagem mesmo, no bom sentido. Sacanagem para as pessoas entenderem, né? Claro que o Marcelo fez coisas parecidas, vocês, né, amigos que também estão aqui comigo na sala, estão trabalhando para ajudar as pessoas a compreenderem esses mistérios, né? Eu também, mas eu quis falar, pera, eu quero ajudar ao máximo para que a pessoa não precise esperar décadas para entender se a alma dela já está pronta. Ela vai lá, vai ler, ela vai começar a intuir tudo isso, sem esforço. Né? Américo, você me permite fazer uma pergunta? Permito. Eu já estou quase terminando. Não, se você puder emendar também depois, a minha curiosidade é se você chega a comentar, ou a explicar, ou a discursar sobre a titanomaquia no livro. Então, no livro sim. No livro sim. Interessantíssimo, hein? Por isso tem muitos detalhes lá, que também, agora, se eu buscar trazer aqui, vai entrar num nível de complexidade que vai atrapalhar, não vai ajudar. Porque é bom a pessoa, depois lendo, ela vai ler, perdeu alguma coisa, volta um pouquinho. Não usa a razão, não usa essa. O Logos, ele é só para organizar a partir do que a gente intui com a inteligência divina que está em nós. O Logos vem depois do Nous. Na gente também, assim como no universo. É igual. Se a gente tenta com o Logos, com a razão discursiva, a gente fecha a porta. Então, não é que é uma coisa irracional, não, é suprarracional. Primeiro sobe para o Nous, e para subir para o Nous eu tenho que estar com o coração amoroso, aberto e humilde, e desejoso, de aprender, mas com essa alma realmente receptiva, sabendo que não sei como eu entrei para ler a Teogonia do Hesíodo, mesmo tendo meu caminho, meu repertório, eu entrei, comecei, eu não sei nada disso. Eu não sei nada disso. Aí eu fui lendo e fui puxando um pedacinho, fiozinho, e os fiozinhos foram puxando a rede. Fui tecendo a rede, reconstruindo a rede. E só para talvez completar um elemento, é que aí eu encontrei, quando eu desci, compreendi até Zeus, e um pouco Poseidon e Plutão, eu consegui, pelas minhas experiências interiores e o meu conhecimento das outras teogonias,
eu me aproximei do que realmente a teogonia grega é. Só que quando eu desci para os 12 olímpicos abaixo, Deméter, Hera, Hestia, Ártemis, Perséfone, Atena, Apolo, Ares, Hefesto, Hermes, Dionísio, eu fui vendo e falei, peraí, eu não tenho chaves. Eu tentei ali, não tinha chaves. Mas aí eu pensei assim, bom, tá, eu vou parar aqui, porque eu também não vou especular, eu não quero especular. Ou eu compreendo, eu não compreendo. Parei e eu fui escrever outras partes do livro que faltavam, né? Faltava uma síntese sobre a teogonia andina, que eu tinha entendido quando eu fui para o Peru, logo antes do início da pandemia. E eu fui para o Peru e aí a cosmovisão andina ali, eu fui vendo e fui anotando. E eu achei que tinha muito sentido colocar no livro, fui escrevendo, e eu tinha também um texto sobre a alquimia taoísta. Não é um texto, é um texto do século VI, VII, é um clássico da alquimia taoísta, que uma amiga minha, isso foi em 2016, por aí, ela me deu esse livro e ela tinha tido um sonho, um tigre que mordia a mão dela, e para soltar desse tigre, ela entrou numa piscina no sonho, para tentar ver se ela entrando na água, o tigre ia soltar. E aí esse tratado de alquimia taoísta, eu comecei a ler isso em 2016, porque ela tinha me dado e eu quis entender para ajudá-la também a compreender o sonho dela. E ali estava falando do tigre verdadeiro, do dragão verdadeiro, da água verdadeira e do fogo verdadeiro. E como eu também aí eu entendi esses princípios, não porque também não é porque eu entendi porque eu sou inteligente, nada disso. É porque eu queria muito entender, porque eu via que para ela era a única possível porta de entrada naquele momento. E para mim era muito importante que ela tivesse essa oportunidade. E aí eu fui preparar esse livro, essa minha texto que eu tinha escrito, para colocar no final desse livro, A Iniciação Feminina. E aí eu também eu encontrei com ilustradoras, 7 ilustradoras para desenharem as imagens do livro Iniciação Feminina. E aí eu estava lendo o Próclo, aí eu vou terminar minha fala. Tá? Aí como eu estava publicando o primeiro volume da Teologia de Platão do Próclo, e também, quando eu falo essas coisas, parece, né, quem vê com um olhar moderno e contemporâneo, parece que parece que uma pessoa erudita, né? Eu não sou. Né? Eu só fui buscando autores e aí eu encontrava esses tesouros e eu falava, nossa, cara, isso aí é fantástico. Mas não eu não tenho erudição. Né? Porque tudo isso é só experiência e contato com ensinamentos que são autênticos e que eu vou saboreando e quando eu vou compreendendo, mas não sou erudito, não sou esse acadêmico, nem sou acadêmico, embora eu acabei fazendo uma via paralela universitária, mas só para, na verdade, é para tentar agir mais na sociedade, que agora nem vai dar tempo, né, que a gente está no fim do ciclo, essa é outra conversa. Aí o Próclo, aí eu estava preparando a edição francesa da Teologia de Platão do Próclo, que também não existe em português, não tinha nada do Próclo. Aí eu estava preparando a edição, enquanto eu estava fazendo essa finalização da Iniciação Feminina, aí eu terminei de preparar o primeiro volume, paralelamente, da Teologia de Platão do Próclo, para publicar pela minha editora. Eu falei, vou ler o segundo e o terceiro volumes. Estava naquele momento gostoso do início da pandemia, que a gente não tinha muito compromisso. Tinha mais tempo de ler, escrever e tal. Aí eu li o segundo volume. Ainda era metafísica pura, assim, maravilhosa, mas pesada, no bom sentido. Mas um gigante, né? O cara é um monstro. Só que quando eu comecei a ler o terceiro volume do Próclo, aqui na minha casa, eu tenho uma vista bonita, ele estava explicando os princípios do mito grego, sendo um homem que recebeu oralmente toda a iniciação. Tanto ele recebeu a tradição oral de Platão, direto.
Ele foi iniciado em Eleusis, ele tinha os conhecimentos egípcios. E era um monstro. E as obras dele, um terço delas chegaram até nós. Um terço significa 20 tratados. E não existia nada em português. Mas quando eu comecei a ver o Próclo me dando as chaves dos 12 olímpicos e dando detalhes dos princípios que estão antes do mundo olímpico, que é o mundo pré-olímpico, que é Atzilut, e é o mundo hiperbóreo, que está além do ovo primordial, né? Que são de Caos, vamos dizer, até Urano, né? Que é o mundo da existência negativa, que a Cabala chama dos 3 véus, da existência negativa, no sentido além do ser, né? Aí eu vi o Próclo, que ele sabia, só que aí também, amigos, aí é sacanagem também, aí essa sacanagem no sentido verdadeiro, né? A sacanagem da minha edição do mito grego, é o contrário, a sacanagem eu quero que a pessoa entenda. Então eu ajudo, eu tento ajudar ao máximo nas minhas edições. Mas a sacanagem é que ninguém falou para nós, desde o século 6, 7, que o Próclo sabe. E está lá nas obras do Próclo que existem. Mas quem é que falou para a gente? Ninguém. É sacanagem. Aí é sacanagem. Porque eu acabei chegando nele por acaso. Claro, eu sabia que o Próclo era um gigante neoplatônico, e meu amor pelo Plotino. Não tinha nada do Próclo. Eu falei, eu ainda estou aqui andando nessa terra, vai lá, vamos parir pelo menos algo do Próclo, mas não imaginava que eu ia encontrar algo desse nível. Não só desse nível, dessa amplidão no Próclo, que é um oceano de conhecimento. O Próclo é um oceano de conhecimento. O Plotino, ele é um eixo do conhecimento. Ele coloca o eixo do mundo total, inteiro, perfeito, claro, inquestionável, maravilhoso e tal. Mas o Próclo, ele é um depositário de muitas culturas. O Plotino também um pouco mas ele não trabalhou muito com isso. A missão dele era outra. E, bom, é isso. Aí eu fui usando também o Próclo, que eu cito muito, tanto na minha edição separada do mito, como na minha iniciação, na parte do livro que eu coloco o mito grego também na iniciação feminina, só que eu também cito o Próclo. Porque depois, o que está no mito grego está quase tudo dentro da iniciação feminina, que é a parte 2 do livro, iniciação feminina. Aqui eu fiz separado e, claro, como eu compreendi um pouco mais, eu publiquei 1 ano e meio depois, eu ainda fui penetrando algumas outras pequenas camadas que eu fui trazendo aqui um pouco mais. Não tem muita coisa mais do que na iniciação feminina no capítulo 2. Tem um pouquinho mais. E eu publiquei em separado, até essa mesma amiga que tinha me dado aquele livro Tratado da Alquimia Taoísta, eu encontrei com ela, tal, ela falou, mas por que você então não publica separado o mito grego, para ver se as pessoas não te criticam, né? Porque você está dizendo que desde o século VI, desde Próclo, ninguém fez uma obra de hermenêutica organizada do que é a teogonia e a cosmogonia gregas, ou não encontrei, eu não encontrei, aí eu coloco aqui, ou ninguém escreveu, ou escreveu e se perdeu. Pode ser? Provavelmente alguns neoplatonistas, mesmo Hipátia e os outros grandes neoplatônicos, devem ter escrito um livro semelhante ao meu e provavelmente muito melhor que o meu. Eu não me acho ninguém especial, né? Eu sou só uma pessoa esforçada e que está fazendo e que faz o caminho, né? Só que eu falo isso, só que aí ela falou, mas por que você então não publica em separado? Porque tem tanta gente né, os bambambãs aí da universidade, os grandes nomes, né? Que estudaram mito a vida toda e fizeram suas teses de mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre de docência e não sei o que lá, não sei o que mais, sobre o mito, e você está dizendo que ninguém entendeu direito o que é o fundamento do mito grego, então se expõe. Eu falei, tudo bem, eu não estou aqui para brigar, mas também não preciso me esconder, eu encontrei. Se eles querem encontrar um fundamento melhor que o deles, tá certo, porque muitos deles vão
olhar um livro chamado Iniciação Feminina, eles vão falar, eu sou homem, sei lá, não vou ler, né? E não vão tropeçar no abismo do mito grego, né? Nos fundamentos do mito grego. Então, acho que com isso eu termino a minha fala. Acho que a gente bate um papo agora. Já estou feliz, pessoal. Eu já posso... Não vou encerrar, não é isso. Mas eu estou com a alma bem feliz. Eu acho que eu fui a lugares que eu não imaginaria ir com a energia que fui. E com certeza o pessoal vai ter que assistir essa palestra mais de uma vez, porque eu estava aqui estourando, estava fazendo um monte de anotações, porque a hora que você aprofundar de novo da Kabbalah, a hora que você voltar, você vai ver um outro detalhinho ali naquele desenho. Então a gente está pensando em montar uma sessão no YouTube com as palestras que você precisa assistir várias vezes. E essas daqui são desse estilo. Bom, faltou a pergunta mais importante. Onde é que a gente acha esse livro? O Rodrigo está jogando dinheiro na tela, não está acontecendo nada, a gente quer comprar esse livro, como é que a gente consegue? Então, Rodrigo e amigos que estão nos acompanhando, pode comprar pela Amazon ainda, né? E pela Editora Polar, pelo site, polareditorial.com.br, ou dá uma busca Polar Editora, chega lá também, no nosso site, que está um site bacana. Dá para comprar caixas temáticas, né? Cabala, caixa temática neoplatônicos, aí tem um desconto melhor que da Amazon. E a Amazon, que foi uma ferramenta, Marcelo, né? Era boa, muito boa, porque ficava com uma parte muito menor do que as livrarias ficavam anteriormente, ficava só com 15%, mas agora eles vão buscando aumentar as margens, né? E então já não sei por quanto tempo a Polar vai anunciar na Amazon, mas por enquanto está lá. Mas se um dia não estiver, daqui 1 ano, 2 anos, está no site da editora, polareditorial.com.br, o Polar Editora, pode mandar também o WhatsApp, está lá o WhatsApp no site, é fácil. A gente responde, né, no horário comercial de maneira busca ser bem ágil, tá? E tem os descontos para comprar mais de 1, 2 livros, né? Então, não é difícil, a gente manda para o Brasil todo, qualquer lugar, até para fora. Oh, fantástico. Eu acho que assim, a gente não vai fazer pergunta, porque eu acho que, cara, tem que assistir várias vezes essa palestra, ela foi completa dentro dela. Então eu vou liberar para o pessoal fazer os últimos comentários, então. Vou seguir aqui de baixo para cima. André Correia, seus comentários. Cara, acho que eu nem conseguiria elaborar alguma pergunta depois de tudo isso. É absurdo o conhecimento. Eu estava falando para o Rodrigo, se ele foi aprofundando, eu me sentia com boinha de braço lá no alto, boiando-se no assunto, porque é tanto conteúdo e um jogado em cima do outro, assim, com tão bem encaixado, tão bem elaborado, que, como você disse, tem que assistir várias vezes para absorver esse conhecimento. E nessa 1h30 a gente vai tendo esse ampassão. A abinha aqui do mito grego já está aberto aqui, terminando eu já vou comprar o meu. Espero assistir isso depois de ler o livro também, para ver até onde eu consigo compreender. Mas, se você quer ver um pouquinho de paganismo, bruxaria, acessa lá @André Correia Paganismo, e ali a gente pode conversar sobre outros assuntos também. Sonorman, brigadão por hoje. Valeu, vou assistir várias vezes. Você vai estar no meu fone de ouvido por muitas vezes essa semana. Obrigado, André. E eu volto a dizer também, André, que além de ver de novo mais uma vez a minha exposição, que ela vai de novo ajudar a sensibilizar o coração interior e a alma espiritual, também o livro ele vai dando alguns detalhezinhos que vão também acelerar a compreensão, porque tem pequenos lugares de passagem entre uma energia e outra que eu vou com muito mais detalhe e calma. Mas não é um detalhe no sentido eu tento não ter nada que é supérfluo ali, né? Para ajudar a ter essa visão da estrutura do mito, vindo dessas dimensões que são muito abstratas que eu comecei, até os 12 olímpicos.
e depois até anjos, daimons e almas. E aí chega pertinho da nossa realidade assim mais corriqueira, mesmo que anjos e daimons não são tão próximos para as pessoas convencionais, assim, então, que estão ainda no materialismo, né? Vamos falar assim, que é bastante gente. É isso aí. Paulo Jacobina, Obrigado, suas considerações. Bem, antes de mais nada, agradecer ao Américo. Né? Existem algumas pessoas que, não importa o que elas falam, eu paro para ouvir de coração aberto. E o Américo se encaixa nessa, como uma dessas pessoas. Não importa o que o Américo pare para falar, né? Eu paro para ouvir, porque eu sei que aquilo que vai sair da boca do Américo, eu tenho certeza que abunda no seu coração. E isso é a verdadeira capacidade que a gente tem de tocar a outra alma. Aprendo sempre muito com ele e gasto muito dinheiro com ele também, porque a qualidade do material dele eu recomendo. Né? Se ele falou que a Polar não dá lucro, eu acho isso um absurdo e recomendo que todo mundo continue. E tem mais um monte ainda, né? Saiu agora mais um livro da coleção de Cabala, tem uma série de coisas incríveis que o Américo produz, e aquilo que ele faz, eu sempre recomendo para todo mundo, porque reluz e é ouro, né? Não é? De fato, é aquilo que sempre vai tocar a nossa alma. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por estar encarnado neste momento, pelo menos no momento que eu posso ter acesso a você também. E para todos aqueles que gostaram da palestra do Américo, é importante que a gente busque sempre ser o herói da nossa vida, né? Para que a gente possa ascender aos céus de fato e realizar essa grande jornada. E para isso é importante termos autoconhecimento. E isso é o que o Pedra de Afiar busca te auxiliar nesse caminho. Dá uma olhada no nosso site, pedradeafiar.org, nós temos grupos de estudos que abrem com certa frequência, inclusive começamos sempre falando sobre teogonia. Geralmente é a nossa abertura nos nossos grupos de estudos para sedimentar toda a base da qual nós devemos perceber onde nos encontramos. E no nosso YouTube, youtube.com/pedradeafiar, nós temos vídeos toda semana, 3 vídeos novos, com os temas mais diversos para te auxiliar na sua jornada. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Morte súbita. Tem mitologia grega no Morte Súbita? Tem, sim. E a sugestão que eu ia dar para a galera assim, que não tem nenhum contato, nunca ouviu falar de teogonia, vai lá no Morte Súbita, procura por Hesíodo, porque tem um resuminho que dá meio sistemático assim, do que conta lá na teogonia. E é realmente incrível, porque a teogonia não é um livro grande, é um livro fininho assim. E você vê o Américo colocar tamanha profundidade, tamanho conhecimento, tanta sabedoria dentro da explicação desse livro, me faz lembrar até da Blavatsky, sabe? Que pega aquele trechinho da Estância de Vian e destrincha de um jeito que a gente não acredita. E é o que o Paulo André falou, é uma pessoa que tem muito conhecimento e também tem muito coração. Quando ele fala, você dá para ver que ele não está falando só com o lado lógico, com o lado erudito, que ele com certeza tem, mas ele fala com o coração, realmente. Me agrada bastante esse formato que você escolheu, Américo, de dicionário, uma coisa dicionarizada, porque é aquele negócio de um termo explica o outro. E se você conseguir organizar ele de um jeitinho sistemático assim, deve ser uma coisa fabulosa de ler, porque vai enriquecendo como se fosse você construindo tijolinhos para você fazer a sua própria construção do seu próprio entendimento da teogonia, que, como você demonstrou aqui, é tão fabulosa quanto a Cabala judaica, quanto o hermetismo. É só você olhar além dos véus, né? Bom, para quem gosta de olhar além dos véus, fica aí o convite para conhecer o Morte Súbita. Já teve a sugestão do artigo do dia, mas tem bastante conteúdo lá sobre os deuses gregos e hermetismos em geral. Então é mortesubita.net, conhecimento aí gratuito, liberado, acessível para todo mundo, não precisa pagar nada. Mas se você gostou, se você se identificou com a nossa missão de levar conhecimentos proibidos ao alcance de todos, apoie a gente no catarse.me/mortesúbita. Américo, realmente um grande prazer ouvir você falar e gratidão profunda por ter você aqui hoje com a gente. Obrigado, Tiago. E eu caí 2 vezes rapidinho agora, há pouco, né? Achei até coincidência que
foi já no finzinho, porque eu caí lá no início. Fiquei preocupado, digamos, que pudesse cair algumas vezes, mas aí só caí de novo aqui. Talvez eu tenha perdido a fala de alguém, então aí eu peço desculpas, mas, enfim, no final... Nem deu nenhum ruim. Jéssica Puga, que Obrigado, é o Espelho Thiago. de Circe. Olá, pessoal. Queria primeiro agradecer ao Américo, porque apesar das limitações do meu Logos por falar direto com a minha alma, muito interessante o conteúdo. Achei demais o seu depoimento de que o seu despertar veio através de uma fala feminina e gostei muito de saber sobre o seu livro da iniciação feminina. Então, eu espero que da próxima vez que você venha, a gente possa falar sobre esse tema, porque eu acho que seria muito legal também. Então, fica aí o convite para a gente desenvolver ele também. O Espelho de Circe, para quem quiser saber mais, pode entrar no nosso site, espelhodecirce.com.br, e a gente faz um trabalho lá de magia e espiritualidade com mulheres, então, homens também, claro, porque, como o Américo bem comentou, né, existe essa energia para todos e é importante todos conhecerem, principalmente pessoas que praticam magia, né? Então, fica o convite para conhecer nosso trabalho também. Valeu. E Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. Que aula fantástica, que realmente, assim, comunicou com a minha alma, porque aí quando caía aqui no Logos, aqui eu via que eu não estava entendendo muita coisa, pegava o celular, começava a pesquisar alguma coisa assim e o negócio vai aprofundando. E, assim, o que eu pretendo fazer? Ver os outros vídeos que ele tem aqui no canal, porque ajudam a entender esse. E para aqueles ver os vídeos também sobre que o Marcelo fala sobre Cabala, para poder ajudar a entender esse aqui, porque está tudo conectado. Foi uma aula tão incrível, mas tão incrível, as conexões que foram faladas aqui, assim, é de explodir a cabeça. Eu estava falando com o Paulo, assim, ele falando de Poimandres, depois falando dos demiurgos, meu Deus, é tanta informação aqui, assim, que é um deleite, Eu estava, assim, de coração aberto aprendendo aqui. E, assim, fazendo um jabá, que incrível. Faça parte aqui do catarse.me/TDC para poder fazer parte disso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Você vai receber a revista de hermetismo que está aqui com a Tábua das Esmeraldas. E tem aqui algumas matérias muito interessantes. O Sagrado Feminino na Cabala está aqui na revista. E tem um outro aqui, deixa eu ver, que eu tinha olhado aqui, também interessante, é o próprio Evangelho Segundo. Tem vários aqui, tem xamã. Na hora, assim, a gente pesquisa e depois a gente perde. Lindo, maravilhoso a minha mente. Recomendo demais fazer parte aqui do catarse.me/TDC. Você recebe essa revista, você faz parte dos grupos de Telegram, você só tem a ganhar. E também comprar os livros aí da Polar Editora, que é um tanto conhecimento aí. E eu estava falando com o André, eu preciso desse livro, eu preciso dos outros livros, e eu preciso de tempo para poder estudar. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelas palavras. Obrigado. E não esquecendo que a Polar Editora vai estar no Simpósio Sofia, né? Esse ano também, teve no ano passado e vai estar próximo. Américo Sommermann, suas considerações finais. Poxa, obrigado por eu me sentir tão bem aqui com vocês. Essa proximidade que a gente já tem, proximidade mesmo de alma, né? Facilita muito esse compartilhamento. Então, só quero agradecer todo o grupo, que nem todos estão aqui hoje, né? Mas especialmente vocês 6, né, que estão aqui somando comigo, e a energia de vocês vibrando também com essa beleza que é o conhecimento divino revelado, né? Quando
a gente vai penetrando esse conhecimento de fato, né? O nosso ser inteiro. Então, estou muito feliz de ter estado aqui hoje com vocês. E eu espero que as pessoas que acompanharem essa nossa conversa e essa minha partilha, elas tenham algumas luzes que ajudem a iluminar níveis de escuridão. Seja uma escuridão ainda profunda, ou seja, sempre temos espaços que ainda precisam de novas luzes. Porque o caminho da realização espiritual completa, ele é imenso, ele é magistral, magnífico, mas ele é longo. E então, tanto para as pessoas que estão nos primeiros passos dessa longa jornada, como aquelas que já estão em passos mais avançados, espero que todos colham algum fruto. E vocês me ajudaram a poder jogar algumas sementes. E estou muito feliz por isso e estou vibrando aqui. Um abraço para vocês todos e para os amigos que vão nos ver ao longo das semanas e meses. E até breve. Até breve. Pô, valeu, gente. Obrigadão, Jéssica. Valeu, Américo, Rodrigo, André, Tiaguinho, Paulo. E você que ficou acompanhando até a gente, então não esquece, eu devia ter falado lá no começo, né? Mas você seguiu a gente até aqui, então segue o canal, aperta os sininhos, clica, porque a gente já está aqui, 1h46 de explode cabeça. Mas o Google e o YouTube, eles gostam de vídeos de 10 minutos de gente dançando. Então a gente precisa da ajuda de vocês para divulgar o canal, né? Daí a gente é contra seguir esse sistema, porque a gente acha que as discussões têm que ser profundas e têm que ser legais, mas, por outro lado, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, segue o canal, dá like, deixa qualquer comentário, nem que seja um oi que você está assistindo, que isso ajuda pra caramba a gente dentro do YouTube, ok? Então, valeu, galerinha, e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.